Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho um entrevistado muito especial, que é o comentarista político e advogado Marco Antônio Costa. Ele que trabalhou na Jovem Pan no ano de 2022 e atualmente ele é comentarista da Gazeta do Povo, Te Atualizei News e também fundou a plataforma de streaming Fio Diário. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Não perca! Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo ao Ponto a Ponto. É uma satisfação, uma honra para mim estar conversando com você. Nós, maringaenses de Maringá e região, admiramos muito o seu trabalho em defesa do patriotismo, das nossas pautas conservadoras. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, doutora Gisele. Muito feliz de estar no seu programa e feliz de participar dessa entrevista. Acho que tem muito assunto interessante para a gente falar, para analisar, comentar. E obrigado pelo convite de novo. Muito obrigada, eu que agradeço, Marco. E vamos começar o nosso bate-papo falando do assunto, polêmico da semana, que após a live do presidente Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, ele foi alvo da Polícia Federal de busca e apreensão, repetindo o que aconteceu com o deputado Carlos Jordi, com o deputado Alexandre Ramagem, E o nosso artigo 53 da Constituição Federal diz que os nossos parlamentares, os deputados, senadores, são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões ou votos. E desde a época da prisão do Daniel Silveira, não está sendo respeitada essa prerrogativa dos parlamentares. Você, como advogado, especialista em direito constitucional, fala um pouquinho para nós, inclusive falando também um pouco do silêncio dos presidentes das casas, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que estão silentes sobre esses fatos. Será que nós estamos realmente, de fato, sofrendo uma perseguição política no nosso país, em que pese as circunstâncias que estão acontecendo? Olha, doutora Gisele, esse tema eu faço análise todos os dias na Gazeta, no Show da Manhã, do Fio Diário, no meu programa também, Marco Antônio em Direita. E eu tenho a oportunidade de falar com os parlamentares, com os senadores, a respeito de tudo isso que está acontecendo no Brasil. E acho que passou do abuso reiterado, É um planejamento sistêmico de perseguição contra opositores do regime. E há um regime instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, e daí eu vou adicionar aqui um marco temporal anterior, viu? Sim. Desde a instauração do inquérito das fake news, a gente está olhando para essa degradação total
da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, a relativização da imunidade parlamentar, formal e material, completamente. Quer dizer, tudo que está acontecendo no Brasil, ele faz parte de uma constelação que envolve o lulopetismo, o Supremo Tribunal Federal e a imprensa que dá o véu, que faz essa embalagem, que contribui para legitimar o aparato opressor e persecutório que a gente vê hoje. Então, da mesma forma que você vê o Carlos Bolsonaro ser investigado um dia depois, né, ou melhor, ser realizado o mandado de busca e apreensão um dia depois de uma live que explodiu nas redes sociais, e você olha e você fala, poxa, é um print que na fundamentação do Alexandre de Moraes faz alusão a 2020, mas o print é de 2022, quando o Ramagem nem era diretor da ABIN, já era deputado federal eleito, não houve resposta à mensagem da assessora do Carlos Bolsonaro. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, você fala, peraí, já faz algum tempo também que os prints são utilizados para massacrar pessoas, para removê-las das redes sociais. Luciano Hang é um exemplo clássico disso. Ele fazia parte do grupo que teve o print vazado. E até hoje, os milhões de inscritos e seguidores das redes sociais dele estão desamparados. Sim. Porque quando você tira o Luciano Hang, não é só um tapa na cara e um abuso contra o Luciano Hang, é um abuso contra todos os brasileiros. Sim. Também aqueles que seguem, que estão inscritos nos canais dele, mas é a todos os brasileiros, porque a liberdade de expressão está sob ataque no Brasil e é um ataque contínuo. A gente teve agora o começo do ano judiciário e a hipocrisia, o cinismo de falar em liberdade de expressão, Sim. essa pseudo-harmonia entre os poderes, é uma retórica jocosa, é uma palhaçada que eles estão fazendo, porque no final do dia a gente está vendo a total erosão dos direitos e garantias individuais de cidadãos brasileiros, não só parlamentares, cidadãos brasileiros como um todo. Uhum. É que fere diretamente o nosso artigo 5º da Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea, né, Marcos? Mas, enfim, o Bolsonaro ele teve quase 500 mil de audiência simultânea na Super Live do dia 28, agora do 1, e nas redes sociais estão falando muito sobre isso, sobre a questão do ex-presidente Bolsonaro ser inelegível e conseguir tanta audiência, e cadê a audiência do atual presidente que acabou cancelando as suas lives por falta de audiência? Então, as pessoas estão se questionando realmente, cadê os 60 milhões de brasileiros que votaram no atual presidente? Mas aí tem um ponto interessante que eu gosto de falar, Gisele, que é o seguinte, é a tal da democracia sem povo, mas todas as ditaduras, elas são instauradas partindo exatamente deste aparelhamento institucional que você não costuma ver. Então, a rede social, a YouTube, os canais, Instagram, Telegram, eles servem como uma forma de você ter uma conexão direta da audiência com a pessoa que é alvo do interesse dessa audiência, certo? Sim. Então, cria-se uma conexão direta. E você fala, poxa, o Bolsonaro mobiliza muita gente porque ele se tornou esse símbolo, né, de rediscutir a questão dos valores, da tradição familiar, da proteção à propriedade privada, da liberdade econômica. Isso daí, gostando ou não da figura do Bolsonaro, tem gente que não gosta, mas isso é inegável. Isso é incontestável. Então, existe um clamor muito grande em torno da figura dele. A questão que eu faço é a seguinte: a gente precisa agora mobilizar em todas as camadas da sociedade brasileira, a nível local, estadual, regional e nacional, um grande combate na guerra cultural e uma ocupação de espaços que são importantes, porque ao mesmo tempo a gente teve a inauguração da Conferência Nacional de Educação, Sim. que estava repleta de militante petista de extrema esquerda, com o bottom do Hamas, um livro de identidade de gênero, Sim. livro neomarxista, livro fazendo apologia a terrorismo, livro fazendo apologia a Che Guevara, e essas pessoas são
reitores de universidades, presidentes de centros acadêmicos, diretores de instituições educacionais. Quer dizer, enquanto a direita não criar canais de denúncia e de atuação e de ocupação, invasão desses espaços mesmo, a gente vai ficar na mão dessa turma que grita, mas que não aparece, né? Desse povo que grita, mas grita no lugar certo para fins de aparelhar e de dominar e de invadir a tua família, os teus filhos, a cabeça dos seus filhos, sobrinhos, netos. Então, é nefasta a ocupação de espaços por parte da esquerda hegemônica, enquanto que a direita, você vê ela presente, querendo entender o que é política, querendo... Eu sinto essa energia de querer ocupar esses espaços. Agora a gente precisa partir para a ação. Entender o panorama que nos cerca, mas ao mesmo tempo agir a nível local, com a sua família, entendendo quem é o professor da sua escola, se ele fica fazendo apologia ao Hamas, se ele fica fazendo apologia à bandidolatria, e denunciar, encher o saco do diretor, criar uma entidade associativa para proteger os seus filhos na sua região. Quer dizer, tem muita coisa que dá para fazer. Sim. Não depende dos políticos de Brasília e nem do ex-presidente Bolsonaro. Tem muita responsabilidade nossa que a gente tem que assumir. Exatamente, Marco. Inclusive, é uma pergunta que eu vou fazer para você sobre a questão do CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, que foi, inclusive, convocada de forma extraordinária pelo presidente da República. E alguns pais, educadores, professores estão realmente assustados com as pautas direcionadas, porque vai realmente aí atingir os planos de educação pelos próximos 10 anos, né? Então, assim, estão preocupados porque fazem parte desse conselho, dessa conferência, o MST, como você disse, a CUT, a própria Associação dos LGBTQI+, e as pautas que eles estavam traçando lá, por exemplo, uma delas que me chocou é a criminalização do homeschooling. Outra pauta também que chamou bastante atenção, que é a questão da desmilitarização das escolas no nosso país. Então, e também a limitação das escolas religiosas. A gente vê um ataque realmente frontal aos conservadores, aos cristãos, e aquilo que você falou, nós precisamos realmente nos unir, porque ou seremos, né, se nós não reagirmos agora, seremos realmente dominados por essa doutrinação ideológica que quer atingir os nossos filhos. Exato, Gisele. Quando a gente fala em guerra cultural, a gente está falando de várias dimensões, inclusive espiritual, tá? Então você tem teologia da libertação, você tem a Igreja Católica, a Arquidiocese de São Paulo, arquivando a investigação contra o padre Júlio Lancelotti, pseudo-padre, né? Não dá para chamar esse cara de padre. O cara que faz apologia ao Hamas já tinha que ser excomungado de ofício. Mas aí você tem tudo isso que está acontecendo no plano religioso, né? Então a degradação, a ideologização no meio do culto, o padre enviesando, campanha da fraternidade, da CNBB, que fica transmitindo que o MST é uma entidade legítima. Imagina, um movimento terrorista que não tem CNPJ, que não tem legalidade, que promove terror no campo. Então você tem igreja, você tem doutrinação infantil e doutrinação também no ambiente acadêmico universitário, de professores que constrangem alunos de mestrado e doutorado para seguirem uma linha ideológica específica dentro dessa cosmovisão neomarxista. Daí você vai também para o ambiente cultural, artístico, para o terceiro setor, para as entidades sem fins lucrativos, que vão pedir dinheiro de Lei Rouanet, de audiovisual, que só a esquerda pega. Então, quer dizer, tem muitas trincheiras de combate, a comunicação é outra, Sim. fundamental, que a gente tem o quê? 2% da imprensa nacional? Realmente. Gazeta, Revista Oeste, Gazeta do Povo, Revista Oeste, Fio Diário. Aí você tem os canais dos influenciadores, comentaristas, analistas, que têm alguma projeção, mas que não chega perto de uma Globo. E mesmo assim, a gente tem o quê? Metade de brasileiros que se identificam com valores tradicionais e conservadores. Então, se a gente souber trabalhar os números direitinho e ocupar esses espaços, com todo esse ataque, toda essa hegemonia da esquerda, eles têm metade da população presa nessa lavagem cerebral, eu sou otimista nesse aspecto. Qualquer número que a gente melhorar de comunicação,
de articulação no terceiro setor, de captação de recursos da Lei Rouanet. Marco, mas você é a favor de pegar dinheiro do pagador de imposto? Enquanto existe a lei, sim. Enquanto existe a lei, eu não vou deixar a lei cair na mão do Pablo Vittar, da Marisa Monte, da Cláudia Raia. Eu vou pegar esse dinheiro para eles não pegarem. E eu convido a todos que façam isso. Porque senão você fica com aquele discurso ingênuo, pueril, bicho, não é à toa que se chama guerra cultural. É uma guerra cultural, exatamente. Então, são espaços que têm que ser ocupados rapidamente. Se a gente tiver uma mobilização boa e melhorar essa participação em todas essas áreas gradualmente, eu vejo sim, com esperança, um Brasil que pode se libertar dessas amarras autoritárias e desse estado de coisas que a gente vive hoje. É uma guerra realmente do bem contra o mal. E nós estamos vendo isso em todas as esferas. Tem até aquela frase brilhante, né, o maior conservador do mundo, que foi o fundador do conservadorismo, foi o Edmund Burke, que ele disse que para que o mal prevaleça, basta o silêncio dos bons. Então, que os bons silenciem, né, ele disse. Então, nós precisamos, já que nós estamos no ano eleitoral, um ano de eleições municipais, deixa para nós também, Marcos, essa questão do conservadorismo, uma mensagem para os conservadores. Eu gosto muito do otimismo do Nicolas Ferreira, eu tenho o mesmo otimismo, eu acho que o futuro é nosso, desde que a gente trabalhe a partir de agora. A gente precisa obrar, a gente precisa agir, entender que o jogo é sujo, que é muito cansativo, entender que todos os conflitos, metaforicamente falando, vão ter as suas baixas. A gente vai ver pessoas aprisionadas, desmonetizadas, canceladas, aprisionadas, porque existe uma luta política e existe uma luta cultural. O que vai determinar a nossa alforria dessa escravidão ideológica que a gente vive hoje no Brasil é o ambiente cultural. Sim. O ambiente político vai seguir as alterações e as transformações que a gente conseguir envidar no ambiente cultural. Por isso que a luta é muito mais nossa do que deles lá em Brasília. Eles têm que apagar os incêndios, eles têm que se articular, eles têm que passar impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal, reforma da Constituição para tirar poder do Supremo, tem que implementar a CPI do abuso de autoridade. Agora, tudo isso pode não acontecer. A questão que fica é, e você? O que você fez para mudar o seu país? Não adianta só olhar para o Congresso Nacional, para deputados estaduais, vereadores, e esperar que a mudança venha da política. A mudança vem da cultura. Exatamente. E a gente tem muito mais poder, não pode subestimar o poder que a gente tem para transformar o ambiente cultural. Com certeza. Marco, o Brasil ele lidera o ranking de países mais endividados da América Latina. Foram um rombo de mais de 200 bilhões em 2023 nas contas públicas, um déficit muito grande. E foram 85% do produto interno bruto, né? Alcançou 85%. Já o ministro da Economia disse que esses fatos ocorreram, né, esse rombo, devido ao pagamento dos precatórios do governo anterior. Mas o governo Bolsonaro ele entregou o país com um superávit, né, de 54,1 bilhões de reais, após 8 anos, inclusive, de déficit consecutivo. Fala para nós sobre isso, Marco, sobre essa desaceleração que está acontecendo da economia no nosso país, as empresas fechando, a diminuição também do número de carteiras assinadas, o aumento, né, da carga tributária. O Brasil está gastando mais, o governo está gastando mais e arrecadando menos. Fala para nós sobre a nossa economia. Acho que é uma conta aritmética muito fácil de fazer, né? Você tem aquele desejo de supressão da classe média. Então, você vê claramente que o governo, que nem a Marilena Chauí, odeia a classe média. Tem horror à classe média, fascista. O Lula já falou do agro fascista. Só que acontece, o esquerdista, o que ele faz, né, para o regime dar certo? Essa turma de extrema esquerda, eles criam incentivos, privilégios, canais diretos de comunicação com grandes oligarcas, e daí vira aquele negócio que acontece na China, sabe o capitalismo de Estado?
Então Sim. você tem os amigos do rei, né, ou os amigos do tirano, do ditador, do senhor Luiz Inácio e do STF. Pode colocar o STF nessa equação também, viu? Sim. Você tem os amigos dessa alta cúpula, vão prosperar. Eles vão ter todos os privilégios que você pode imaginar. É decreto do executivo, é portaria da agência reguladora, é instrução normativa da Receita Federal, tudo isso vai cair no colo deles. Por quê? Porque eles vão alimentar este Estado com dinheiro de corrupção. A corrupção, ela não é só para encher o bolso do Luiz Inácio ou fazer a cama de seda ou cetim da Janja. A corrupção, ela serve para estabelecer o regime ao longo dos anos, né? Então, esse é o aspecto mais cruel que o Olavo de Carvalho falava da corrupção. Para fins da revolução da extrema esquerda, é se colocar no poder para não sair mais. Esse é o objetivo. É aparelhar todo o Estado, dar aquele perfume, aquela falsa aparência de democracia. Então você vai ouvir muito falar em democracia, que é uma coisa engraçada. Quanto mais você escuta eles falarem de democracia, cuidado, porque menos democrático é o lugar onde você está, né? Prepare-se. Sim. Quando um lugar é democrático, você não tem... A palavra democracia não é tão utilizada assim. Daí você tem a questão econômica, que é a receita do fracasso total, né? É aquela visão de desenvolvimentismo, que é até uma expressão que nunca deveria ser usada nas correntes econômicas, porque não desenvolve nada, é voo de galinha, e também é algo superficial, porque daí o Estado ele vai fazer o quê? Ele vai pregar sempre, e essa é a pauta maior aí de Haddad e companhia. O Estado é um grande redistribuidor de riqueza, então ele vai tirar do rico para dar para o pobre. E a gente sabe que isso é uma grande falácia, não só porque não funciona, porque é imoral isso. Isso daí é pilhagem, isso daí é roubo da iniciativa privada. Isso daí é um assalto que o Estado faz contra o desenvolvimento, contra a livre iniciativa e a livre concorrência. A preocupação dos esquerdistas não é livre iniciativa e concorrência. É virar e falar, eu vou aumentar a arrecadação, custe o que custar. E daí você vê a conta... Quando a conta para de fechar, só vai ficar bem sucedido, só vai ter acesso a recursos do governo e a benesses aqueles oligarcas. São esses caras que vão ter acesso ao poder. A classe média morre e as pessoas ficam naquela situação letárgica, miserável, medíocre, dependendo de migalhas do Estado, dependendo de programas e políticas públicas assistencialistas que o governo vai oferecer com a outra mão, que ele vai dar a migalha. E daí fica aquela situação meio amorfa, aquela situação estranha, das promessas que nunca chegam. Mas também as pessoas não têm nem energia para falar, porque elas não têm capacidade cognitiva mais de lutar, de se exprimir. E a liberdade de expressão sobre ataque também coloca medo nessas mesmas pessoas que já estão esfomeadas, que já estão miseráveis. Então, é a receita de todo o país comunistóide que você vê aí pelo mundo. Sim. Você coloca esse discurso bonito, embelezador, desenvolvimentista, mas que é um voo de galinha que, quando cai, coloca todo mundo na miserabilidade, na pobreza, menos o rei e os seus amigos. É um sistema que não deu certo em nenhum lugar do mundo, né? Marco, Exato. Gerou muita polêmica a fala do atual presidente essa semana sobre a questão de humanizar o pequeno crime. As pessoas a sociedade está amedrontada, são vários crimes, aumentou um alto índice de criminalidade no nosso país, e agora com essa fala está gerando mais insegurança, os pais já estão com medo de trabalhar, deixar os seus filhos irem para a escola, então as pessoas estão muito inseguras no nosso país em relação à segurança pública. Fala para nós sobre essa fala do atual presidente. Nossa, tem a fala dele, tem a fala do Dino, tem a fala do Lewandowski, todos eles falando em apartheid social, humanizar criminosos contra o patrimônio, crimes contra o patrimônio. Você fala, bicho, crime contra o patrimônio tem estelionato, apropriação indébita, roubo, furto, tudo isso é crime contra o patrimônio. Você fala, tá, então, peraí, humanizar em que sentido? Desencarceramento, o cara tá falando de soltar as pessoas? É sério isso? Aí você fala,
O que ele quer com isso, né? Se tudo que dá certo, onde deu certo, foi repreensão e punição maior a pequenos crimes. É isso que coloca a sociedade no eixo. O cara tá fazendo um discurso desse numa sociedade, que é a brasileira, que não tá no eixo. A gente tem número de guerra civil de homicídios por ano. 43 mil, que foi o mínimo atingido durante o governo Bolsonaro. Sim. Então, quando você fala dessa a humanização, o que o Brasil precisa é de mais punição. E o que esses caras querem é abrir as chaves das cadeias, seja por vínculo com facção criminosa que eles devem ter, né? Seja pela necessidade de gerar o caos social, né? Que daí vai sempre justificar. Veja, a esquerda sempre consegue prosperar com a desestabilização social. Se aumentar o homicídio, eles vão usar a mentira a favor deles. Eles vão falar, é por conta dos CACs. Exatamente. Tira CAC. Você fala, peraí, o cara que tem arma regular, o cara, ele passou por exame psicotécnico, o cara tem tudo registrado. Sim. Pronto, Brasil é a arma que está na mão do bandido, que não tem registro nenhum. Não, mas é a injustiça social, o apartheid social, disse o Lewandowski. E você fica pensando, você fala, esse cara, de novo, ele está querendo gerar aquele negócio do conflito de classes, mas a preocupação dele não é com segurança pública. Ele só quer gerar o conflito. Ele não quer apaziguar conflito. Ele é um gerador de conflitos. Ele é um desagregador do tecido social. Todos eles são. Porque daí eles vêm sempre com mentiras e soluções mágicas. Mentiras fabricadas e soluções falsas para as mentiras fabricadas. E a gente vive nesse ciclo eterno e o recrudescimento do regime, porque assim eles tiram a arma das pessoas, a capacidade de autodefesa sua, a sua propriedade privada, e paulatinamente sua liberdade vai sendo fatiada até você não ter absolutamente nada. Lamentável o que está acontecendo no nosso país, né, Marco? Chegamos ao final do nosso programa, infelizmente. Deixa suas considerações finais para nós, para os nossos telespectadores, Marco. Você que é um defensor das nossas pautas aí conservadoras, que é contra, né, o aborto, contra a ideologia de gêneros nas escolas, contra a liberação das drogas. Fala para nós um pouquinho. Eu acho que por mais catastrófico que seja o estado de coisas hoje no Brasil, ele é muito mais um convite para a gente agir do que a gente ficar reproduzindo aqueles chavões. O Brasil acabou, agora não tem volta. Sim, a gente pode chegar no ponto de não retorno, mas a gente nunca vai saber. A nossa obrigação é lutar pela defesa dos nossos valores, pela defesa da nossa família, pela defesa daquilo que a gente acredita. E não dá para desistir. Desistir vai te colocar do lado do covarde, do sabujo, da pessoa que se ajoelha perante o carrasco e vai morrer junto com todo mundo. Então não adianta se ajoelhar, não adianta esmorecer. Eu acho que o estado catastrófico de coisas que a gente está vendo hoje é um convite para a gente construir um país melhor para os nossos filhos, para a gente salvar o país de todos esses atos de arbítrio, de autoritarismo, de atos imorais que estão acontecendo sistematicamente e que a gente tem o dever de lutar contra isso. Com certeza, Marco. Eu agradeço a sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Espero que você converse novamente conosco aqui com os maringaenses. Que Deus te abençoe. Um beijo para o pessoal de Maringá, do fundo do meu coração. Obrigado, doutora Gisele, pela entrevista e pode contar sempre comigo. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimento e informações verdadeiras para toda a nossa sociedade. E eu quero também deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto.